A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje aqui nós estamos no nosso segundo vídeo dessa série, do jejum de consagração de Daniel. O meu foram 40 dias aí nesse plano e hoje eu vou falar um pouquinho da direção que o Senhor me deu, que foi quando Ele tirou as escamas dos meus olhos para dizer por que Ele estava me pedindo esse propósito. E foi logo no primeiro dia do jejum. E Ele me falou: eu estou te concedendo o dom do domínio próprio. E eu vou explicar um pouquinho aqui o porquê que o Senhor está me dando isso. E neste dia o Senhor me trouxe muito claramente. Eu sou funcionária pública, sou psicóloga e eu entro em territórios, trabalho com pessoas ali, a questão mental delas, e estou no SUAS, na assistência social. Então eu também faço visitas domiciliares, eu entro nessas casas e eu conheço os territórios. E eu trabalho muito, é incrível como aparece muito para mim pessoas que têm a questão do vício em substâncias, em drogas, em álcool, e elas têm o desejo de sair desse vício, porém elas não conseguem. Muitas vezes com muitas tentativas frustradas, onde é um território muito hostil e que dificilmente ela consegue escapar dessas tentações, porque a droga tá ali o tempo todo sendo ofertada. E nesse dia, do primeiro dia, o Senhor falou: filha, você está pisando nesses territórios, existe uma resistência, eu preciso te dar uma autoridade e, acima de tudo, você também precisa aprender e ter o domínio próprio. Porque muitas vezes a gente julga as pessoas pelo que elas usam, pelo vício delas, Ah, é drogado, mas nós também somos viciados em muitas coisas. E ali o Senhor quis mostrar em mim: você precisa também desse domínio. Porque quantas vezes, eu estou ali triste, com uma situação difícil, eu vou comer um docinho, vou sair para comer fora. Nós buscamos compensações naquilo que traz uma recompensa. E muitas vezes a gente não consegue resistir. E ali o Senhor falou: eu vou te ensinar isso, eu vou te conceder esse dom, porque se você consegue, eles também vão. E aí nós vamos lá refletir, tá? Eu vou trazer uma palavra que o Senhor me deu lá em Josué 1, versículo 3, que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E assim o Senhor tem feito. Eu creio, eu trabalho enquanto profissional, não misturo a religião nisso. Eu vou lá com todo o meu estudo, com toda a minha bagagem técnica, faço o meu melhor serviço, mas eu creio na palavra de Deus. E eu creio que quando Deus envia, Ele tem um propósito. E quando eu entro nessas casas, que essa pessoa me recebe, que ela fala: vem, pode entrar, e a gente ali tá conversando, a partir do momento que eu entro, o meu Deus entra. Eu dou autoridade ao Senhor Jesus para entrar naquela casa, para que os anjos do Senhor possam receber ordem sobre aquela família, sobre aquele território. Então, onde eu piso a planta do meu pé, o meu Deus tem autoridade. E é sobre essa palavra que Ele direcionou esse jejum. Você tem autoridade. Aonde você pisar a planta do teu pé, ali eu estarei. E você também precisa ter domínio próprio. Por quê? Porque é isso que vai te fortalecer. Quando o Senhor te pede um jejum, Ele nunca vai pedir algo apenas por pedir, ou apenas para te abençoar. Sempre é algo muito maior. E aí nós vamos refletir também em outra palavra, porque esse jejum, ele é muito amplo, ele é uma consagração, é uma escolha de vida, E o Senhor também me disse outra coisa com a importância desse jejum de Daniel, e de consagração, que está lá em Mateus. Deixa eu procurar aqui. Mateus 17, tá? Mateus 17, versículo 21, bem conhecido, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui é aquela passagem onde os discípulos tentaram expulsar, o demônio do filho de um homem e eles não conseguiram. E aí o Senhor fala: é porque essa casta precisa sim de jejum e oração. É preciso estar consagrado, Jesus conseguiu porque Ele é Deus, E Ele ali, Ele vivia em consagração, mas Ele estava ensinando a direção para você pisar. Porque se você não tiver autoridade de Deus, e quem concede é Jesus, através do Espírito Santo, você vai chegar naquele território, você vai ser hostilizado naquele território, envergonhado,
os demônios não vão sair, ainda é perigoso você sair oprimido. Então, quando o Senhor me pediu, eu já entendi. E quando nesse primeiro dia ele explicou tudo isso, ele falou: filha, você pisa, você me leva e tem autoridade. Quando você chega, você vai dar ordem e ele vai sair. Não vai atingir você, mas você precisa estar preparada. Não é um território fácil. Então, eu peço a vocês, né, que vocês reflitam aí, aonde você tem pisado? Quais os territórios, né? Porque às vezes a gente olha de forma muito racional, por que aquele ambiente é sempre daquele jeito? Sim, existe uma questão comportamental, a qual a gente tem que trabalhar, né? Uma questão geracional, onde aquilo vai se tornando um hábito e vai sendo reproduzido. Porém, existe também um território espiritual, né? Existem ali principados e potestades que se alimentam daquela sujeira, daquele vício, e eles vão tentar de todas as formas que você não chegue nesse lugar. Mas quando o Senhor te capacita, não tem demônio que resista, né? Então, o jejum, a oração, a consagração te capacita e te fortalece para expulsar esses principados e potestades, né? E esse dom, né, tá lá descrito, são vários dons do Espírito Santo, e o domínio próprio é um muito importante. Então essa foi a direção do meu primeiro dia, e esse é o maior propósito de Deus, que venhamos ser capacitados, e foi isso que eu recebi nesse primeiro dia como uma grande direção. Não foi um processo tão simples, né, fazer essa consagração, realmente é um negar a si mesmo, mas com todo esse entendimento do que o Senhor estava fazendo, eu soube compreender todo o cenário espiritual. E já vivi algumas experiências nisso, não é todos os casos que me impactam, né? Eu trabalho normalmente, todo dia é algo bem comum, né? Situações de violações, situações difíceis. Porém, alguns casos em específico, eu vivi há pouco tempo, onde o Senhor me acordava de madrugada para orar por esta família. Eu consegui entrar, muitos não tinham conseguido entrar dentro da casa, e eu consegui entrar, consegui falar com a família, e depois desse dia que eu entrei, eu vivi, assim, grande batalha espiritual, acordava durante as madrugadas, fiquei dias, inclusive, sem dormir, que o Senhor me acordava para orar. Fiquei em momentos muito angustiada, senti a opressão mesmo, medo, espíritos de medo vindo para me ameaçar. E eu orava ali, já estava em alguns tipos de jejum, e eu conseguia entender, né? Mas no sonho eu expulsava, eu conseguia enxergar todo o cenário, e aí depois de enxergar esse cenário em sonho da batalha espiritual, eu consegui resolver muitas coisas dessa família, são demandas que estão mudando, e eu acredito que já estava acontecendo, né? Eu vivi antes da consagração essa cena e eu vi o quanto é difícil, mas durante o ataque maior espiritual que eu tive, de uma legião vindo, acordei inclusive muito sufocada nesse dia, o Senhor interveio, né? Eu vi o anjo do Senhor vindo e falando não. Então eu consegui ver essa dinâmica, e pouco em seguida o Senhor me pediu esse jejum. É como se ele revelasse, né, para a gente estar preparado e entender, mas ele também capacita. E é para isso que eu fiz essa consagração. Acabou que até o propósito do que ele jogou a isca ficou tão pequeno diante da grandeza dele, de entender o quanto ele me ama, né, a nível de me proteger, e o quanto ele ama essas pessoas, a nível de falar assim, tô enviando minha filha, tô capacitando a minha filha para que vocês sejam libertos. Ele tá limpando, eu faço a minha parte enquanto razão, enquanto profissional técnica, e ele faz a parte dele enquanto mundo espiritual. E eu tô aqui apenas como uma serva obediente. Então, faça sim aquilo que o Senhor pede, porque isso é proteção para você. E ao mesmo tempo, Ele também abençoa aonde quer que você vá. E aonde você pisar a planta do seu pé, se você tiver a unção do Senhor, ali você carrega o Senhor também, tá? Esse é o nosso segundo vídeo, falando do que eu recebi e do porquê o Senhor estava me capacitando nesse jejum. E depois no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho aqui das questões do corpo, né? O que acontece, qual a transformação que eu vivi aí nesse processo, porque sim, ele é espiritual, mas você vai viver enquanto ser humano. Então você vai sentir muitas coisas, sim. E é importante, né, a gente ter essa consciência para conseguir enfrentar. A gente trabalha no espiritual, mas somos humanos, somos carne e sentimos na carne. Então, no próximo vídeo, eu falo um pouquinho aí para vocês
como que foi as questões no meu corpo e como eu senti esse jejum de 40 dias, tá bom? Deus abençoe você e espero que tenha edificado aí a sua fé e te fortalecido para conseguir fazer o jejum também de consagração.